Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico, radiologista e patologista, e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde mostrarei um caso de metástase cerebral única por tumor primário de pulmão. Paciente com um carcinoma neuroendócrino de pequenas células pulmonar e que fez uma metástase cerebral única. Vamos então às imagens. Temos aqui essa tomografia computadorizada do crânio, fase pré-contraste, e a gente vê um extenso edema vasogênico, que dá essa hipodensidade na substância branca, nos núcleos da base, no tálamo, na substância branca profunda e subcortical, frontal, insular, parietal e temporal. Veja que há um efeito expansivo, há apagamento de sulcos corticais, compressão do ventrículo lateral direito, dilatação do ventrículo contralateral, desvio das estruturas da linha média para a esquerda, hérnia subfalcina, e há essa massa, esse nódulo aqui na região núcleo-capsular e parte do tálamo à direita. Na fase pós-contraste, você observa que essa massa apresenta um realce periférico, um realce nodular periférico, com alguns focos de realce no centro, mas grandes áreas centrais aqui não realçaram, que são áreas de necrose. Então, frente a uma lesão como essa, algumas possibilidades têm que ser levantadas. Abscesso cerebral é uma possibilidade, apesar da parede não ser lisa e fina, numa fase ainda precoce, você pode ter um abscesso cerebral com um aspecto desse jeito. Neurotoxoplasmose é uma outra possibilidade, então você tem que pensar, frente a uma lesão com realce anelar nos núcleos da base, na possibilidade de neurotoxoplasmose, apesar de não haver outras lesões. GBM, glioblastoma, também pode ter exatamente esse aspecto, e metástase cerebral, apesar de ser lesão única e grande, mas existe essa possibilidade. Então essas 4 doenças andam sempre juntas quando nos defrontamos com uma lesão deste tipo. E pela tomografia computadorizada não é possível fazer esse diagnóstico diferencial com segurança. Então esse paciente foi submetido aí a uma ressonância magnética, veja a lesão, veja o nódulo aqui na região dos núcleos da base, o edema vasogênico perilesional extenso, todos os achados que a tomografia já mostrava: compressão do ventrículo ipsilateral, dilatação do ventrículo contralateral, desvio das estruturas da linha média, todos os achados. Aqui um coronal T1 mostrando aí novamente todos os achados. Aqui um axial T2, veja que no axial T2 você vê muito bem aí o edema vasogênico, extenso edema vasogênico. A lesão, a parte mais sólida, tem até um sinal intermediário, algumas áreas de hipossinal em T2 e áreas de necrose central. E o extenso edema vasogênico nas estruturas aí adjacentes. Veja que o edema se estende até para o tronco cerebral. Então é bem extenso a área de edema vasogênico, mas é um aspecto ainda inespecífico. Aqui em FLAIR, acentua aí o aspecto do edema vasogênico, que desce inclusive para o tronco cerebral aqui. SWI, veja que tem vários pequenos pontos de hemorragia nessa região do tumor.
Aqui a fase pós-contraste, veja no coronal, veja o realce anelar periférico, a borda interna nodular, né, com aspecto anfractuoso. Entretanto, ainda continuamos com as mesmas hipóteses da tomografia computadorizada. Aqui no axial, veja o estilo de realce. Aqui a difusão, veja que há um hipersinal na porção sólida do tumor, né, na porção periférica sólida do tumor, um hipersinal na perfusão, na difusão, e um hipossinal no mapa ADC. Então, aqui no mapa ADC, veja um hipossinal. Então, há restrição da difusão da água na periferia, na porção sólida dessa lesão. Portanto, aqui na periferia tem restrição de difusão da água, com hipossinal no mapa ADC e hipersinal na difusão. Já aqui no centro tem facilitação da difusão da água, com hipersinal no mapa ADC e hipossinal na difusão. Então isso aqui afasta a possibilidade aí de abscesso. É lógico que existem raros casos de abscesso, principalmente por toxoplasmose, por tuberculose e por algumas micoses que podem ter esse aspecto, mas é a exceção. De regra geral, num abscesso ele vai ficar com hipersinal central na difusão e hipossinal central no mapa ADC, exatamente ao contrário do que está aqui. Portanto, ficamos aqui entre tumor primário, né, um glioblastoma, ou uma metástase solitária, uma metástase cerebral solitária. Se a gente voltar aqui na perfusão, esse aspecto de hiperperfusão capsular periférico com limite muito nítido e sem hiperperfusão ao redor da lesão, ele é mais sugestivo de metástase do que de tumor primário, porque os gliomas em geral, eles são muito infiltrativos, então você costuma ter neovascularização tumoral nas áreas adjacentes, mesmo não tendo realce. Então costuma ter uma hiperperfusão ao redor da lesão, pelo menos em algumas áreas. Já a metástase não, a metástase ela tem um limite muito definido entre o tumor e o parênquima normal. Ela não tem esse crescimento infiltrativo. Então, a hiperperfusão da metástase, ela tem um limite muito definido que coincide justamente com a área aqui de captação de contraste. Então, esse aspecto da perfusão favorece metástase. Não é patognomônico, existem exceções, mas favorece metástase. Nesse caso, foi confirmado aí que o paciente tinha uma metástase cerebral e o tumor primário era um carcinoma neuroendócrino de pequenas células primário do pulmão, ok? Então, neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.